começar. Olá, tudo bem, todo mundo? Bom, primeiramente queria agradecer pelo convite de poder estar compartilhando um pouco da nossa experiência aqui, tanto para os alunos da graduação quanto para os colegas que vão estar inscritos nesse congresso. Bom, como eu sei que tem muita gente da graduação, eu fiz uma aula bem completa para que todos entendam, desde do mais simples, que está no início da faculdade, até o colega com coisas interessantes para o colega já cirurgião plástico para a gente debater e discutir no momento oportuno. Deixa eu me apresentar, eu sou o Dr. Luiz Crisanto Neves, sou cirurgião plástico, trabalho em Campos dos Goytacazes e resido aqui na cidade. Trabalho também em Niterói, no Niterói DOR. Eu me formei em cirurgia plástica pelo serviço Cirurgia Plástica Professor Ronaldo Pontes, que é um serviço que é muito antigo, com mais de 40 anos de tradição, e a gente hoje está fixado no Hospital Niterói DOR. Então eu também trabalho lá de vez em quando e sempre que possível volto para visitar os mestres, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Bom, eu fui convidado para falar, né, sobre a cirurgia do contorno corporal. Aí eu pensei, o que a gente poderia falar sobre o contorno corporal? Pensei que a lipoescultura, né, é um nome que se fala muito hoje em dia. O que é a lipoescultura? A lipoescultura nada mais é que a associação da lipoaspiração com o enxerto de gordura. Então a gente vai falar exatamente disso, a importância da lipoenxertia associada à lipoaspiração. Então vamos lá. Como eu falei, vamos começar do básico, né? Então o que é a lipoaspiração? A lipoaspiração é um procedimento cirúrgico que consiste na retirada de gordura subcutânea, né? Aquela gordura acima da musculatura, né? Por punção e aspiração a vácuo, que através de uma introdução de uma cânula é retirada essa matéria gordurosa, né? Então, como que a gente começou a imaginar esse tipo de cirurgia que para uns parece tão agressivo e traz tanto medo em algumas pessoas, e é por isso que é importante a gente estar falando de segurança também nessa palestra. Então vamos começar aqui pelo histórico. Charles Dujarier, desde 1920, já criou o conceito, né? O conceito do contorno corporal, e de lá para cá ele já tentou criar algumas técnicas que melhorassem o contorno corporal, mas as técnicas da época acabaram tendo muitas complicações e não ficaram, vamos dizer assim, com uma estética legal, cicatrizes inestéticas, mal posicionadas, e acabou esse conceito ficando de lado um pouquinho, né? Até que veio a década de 70. Em 1974, Asper e Fischer, na Itália, eles criaram, né, a técnica de lipoaspiração a seco. Porém, como o nome já diz, a seco, não tinha infiltração, não tinha anestésico, não tinha vasoconstrictor. Então era uma técnica que trazia muita complicação, por sangramento mesmo. Então isso precisava se mudar para que fosse uma técnica reconhecida. Foi quando, em 1977, aí uma história interessante, o francês Yves Gérard-Loup, segundo ele, numa entrevista que eu vi, namorava uma atriz de Hollywood na época, que tinha um lipoma nas costas, na região que ela usava o decote do vestido, e ela não aceitava de maneira nenhuma uma cicatriz, né? Então, o que ele fez? Ele usou essa técnica de lipoaspiração para tratar esse lipoma, e funcionou muito bem para ele nesse procedimento, em qual ele teve a ideia de melhorar essa técnica, fazer com que ela fosse viável e tivesse menos complicações. Foi quando, em 1980, pela primeira vez, a técnica de lipoaspiração foi realizada no Brasil por esse mesmo médico e foi apresentada por ele no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica em Fortaleza desse mesmo ano.
Já aí com uma solução, com vasoconstrictor, anestésico, com menos complicações. Logo, com várias disseminações em congressos, eventos científicos, em 1982 a técnica já estava bem reconhecida no nosso meio. E outros autores, como Pierre Fournier, adicionou a lidocaína, adicionou o conceito de compressão após a cirurgia e foi criando, né, essa rotina cirúrgica que vai se aproximando com o que a gente faz hoje em dia. Como a aula de enxerto de gordura, vamos falar um pouquinho do histórico também. Os relatos que desde 1890 o Neuber já realizou um procedimento onde ele transferiu gordura, fragmentos de 1 centímetro de gordura do braço para corrigir uma depressão em face. E a técnica de Coleman, isso já há um pouco mais de 2 décadas, que ficou preconizado como uma das técnicas que melhor funcionou, né, para a pega da gordura, para essa gordura fixar e não ter muita reabsorção. E a gente conseguir realmente células viáveis para fazer preenchimento sem perder gordura, né? Então, foi uma técnica que também se falou bastante como preparar a gordura. Então, falou um pouco aí do histórico, vamos lá, vamos seguindo, vamos um pouquinho de anatomia. Como a cirurgia de contorno corporal é uma cirurgia superficial, né? A gente vai tratar a camada de gordura superficial. E, basicamente, a gordura subcutânea ela é dividida em compartimento superficial e profundo. O que divide isso? Aqui na figura do lado, vocês podem ver que está superficial, intermediária e profunda. Essa intermediária nada mais é que a área da fáscia. No caso do abdômen, a fáscia de Scarpa. Em outras regiões pode ter a fáscia superficial equivalente. Então, a gordura ela muda de característica em cima e embaixo dessa fáscia. E a gente tem um plano correto, né? Na verdade, quanto mais superficial for feita a lipoaspiração, maior é o risco de algum dano vascular ou até mesmo de criar irregularidades de contorno, que todo mundo aqui já viu, né? Então, essa consistência, essa espessura dessa camada, tanto mais superficial quanto mais profunda, elas vão variar para diferentes partes do corpo. Essa figura aqui, muito interessante, mostra, por exemplo, a gordura do dorso. Aqui em cima, no alto, vocês podem ver que ela é uma gordura mais fibrosa e aqui é uma gordura mais areolar, mais frouxa. Então, a gente consegue fazer uma boa evacuação dessa gordura profunda, fazendo um contorno legal nas costas, sem muita chance de irregularidade, por causa dessa gordura fibrosa e compacta. Quando a gente vai para a perna, vocês vão ver que a gordura ela é quase toda uma gordura frouxa. Então, na perna, especificamente, a chance de você ir um pouco mais superficial e criar uma irregularidade é muito grande. Então, o cirurgião ele tem que saber essas diferenças anatômicas de cada área para ele conseguir ter um bom resultado sem irregularidade e que não traga nenhuma complicação para o paciente, que são essas tão temidas irregularidades de contorno de lipoaspiração. Os famosos buracos, né? Aquela barriga esburacada, que ninguém acha bonito, né? É um erro de técnica. Então, o que é a lipoaspiração? Qual é a técnica da lipoaspiração? Isso mudou muito de lá para cá? Qual foi a evolução dessa técnica? Na verdade, o que mudou foi o material, a tecnologia, né? Mas a técnica em si é muito semelhante àquela preconizada desde os anos 80, né? Na verdade, a gente vai posicionar o paciente, né? Tem posicionamento na maca, a marcação desse paciente é muito individual de cirurgião para cirurgião, mas de forma a evidenciar as áreas e sistematizar a maneira com que você vai fazer o procedimento. Ou seja, a técnica inclui primeiro você fazer uma infiltração com anestésico, com vasoconstrictor, usando essa infiltração, aguardando um tempo para isso ter efeito, e você vai fazer os acessos, né? Os acessos para quê? Para com a cânula você fazer a infiltração e depois com as outras cânulas de retirada você fazer a remoção da gordura. Então, essa cânula, ela sempre,
na infiltração também vai ser feita em leque, da forma que a figura vem mostrando. A gente entra, por exemplo, nesse acesso aqui e joga a cânula aqui e faz uma retroinjeção, infiltrando toda a área do flanco. O volume que a gente usa aqui, a gente tem que usar igual do outro lado. Da mesma forma que a gente vai fazer a técnica de evacuação com as cânulas, né? Então aqui a gente pode ver que tem a cânula com um furo para baixo, existe cânula com 3 furos para baixo, existe cânula com um furo para baixo e 2 para o lado. Então, e de diversos milímetros diferentes. Então, geralmente a gente começa com 1 milímetro maior, fazendo ali do plano profundo, e se precisar de algum refinamento, alguma coisa, a gente vem diminuindo os calibres das cânulas e também alterando os furos com que a gente acha que seja mais adequado para aquela região, para aquele refinamento. E material, antigamente você conseguia fazer uma lipo só com a sucção da própria seringa de 60. Você fazia aquele vácuo na seringa e dessa forma você consegue retirar a gordura, né? Mas para facilitar e ter menos trabalho, desenvolveu-se as máquinas, os aspiradores de gordura. Então todo cirurgião tem um aspirador, todo cirurgião vai ter as suas cânulas e os seus vidros, né, para coletar essa gordura e poder usar depois para lipoenxertar, tá certo? Então, quais são as técnicas de infiltração, né? A técnica mais usada é a superúmida, que infiltra 1 ml para cada 1 ml que você vai retirar. A perda de sangue aqui é irrisória, praticamente 1% do volume aspirado. Esse é o tipo de infiltração mais usada. A técnica seca, proscrita, sangrava muito, até 45% de sangue no volume aspirado, trazia muitas complicações. A técnica úmida foi uma técnica mais idealizada para áreas pequenas, para um refinamento e tal. Mas para fazer essa lipoaspiração, de fato, essa cirurgia de lipoescultura, que é a que a gente está conversando hoje aqui, para contorno corporal, onde vai ser realizado um procedimento numa área maior, mais extensa, a gente tem que usar uma infiltração, no mínimo, superúmida. Existem autores que defendem a infiltração tumescente, onde a gente vai infiltrar até mais do que o aspirado, o dobro do que a gente vai aspirar, mas tem que se ter o cuidado também que nessas soluções umectantes de infiltração tem anestésico, tem adrenalina, então tem que saber o que você está usando, porque na técnica tumescente tende a ter um maior tempo de contato da droga ali, porque a gente não aspira tudo que deveria, né? Então tende a ter um efeito maior dessas medicações. A minha técnica que eu preconizo é a superúmida, né? Falando um pouquinho de segurança, que é o principal, e para falar, né, que a lipoaspiração para os leigos é uma cirurgia muito perigosa, né? Todo mundo tem medo de lipoaspiração, mas por que isso? Isso tem um motivo, gente. A lipoaspiração é uma técnica muito segura. E vocês veem que é segura porque desde 1980 a gente não alterou muito a maneira com que a gente faz. Houve evolução das soluções de filtração para diminuir o sangramento, complicação, mas a gente não mudou muito o como fazer essa cirurgia de fato, né? Então, houve uma época que houve uma disseminação muito grande da lipoaspiração, inclusive no meio médico de uma maneira geral. Muitos médicos e até mesmo outros profissionais começaram a realizar esse procedimento sem um protocolo de segurança, cada um fazendo a sua medicina baseado no que cada um acha, ou seja, um negócio muito errado, né? Então, o Conselho Federal de Medicina, em 2003, fez essa resolução onde ele reconhece a técnica de lipoaspiração como válida e consagrada dentro do arsenal da cirurgia plástica e também aponta a necessidade de treinamento específico para a sua execução. Ou seja, você tem que ser cirurgião geral, você tem que ter uma formação a mais. E você também, considerando que é vedado ao médico a prática de atos danosos ao paciente, que possam ser caracterizados como imperícia, imprudência ou até mesmo negligência, isso é uma cirurgia para o especialista, é uma cirurgia para o cirurgião plástico que tem
qualificação de especialista pelo Conselho Federal de Medicina. Então, busquem sempre um cirurgião plástico quando se fala de lipoaspiração, porque só assim você vai saber que está fazendo as coisas dentro de um critério de segurança. Por exemplo, as cirurgias de lipo, essas cirurgias que eu estou falando de grandes volumes, de lipoescultura, elas devem ser realizadas em hospitais, com salas preparadas, com a presença do anestesista e com toda a infraestrutura para combater qualquer intercorrência, né? E também fizeram critérios de segurança de parâmetros de lipoaspiração. Por exemplo, ficou definido que a gente só pode retirar 7% do peso corporal total do paciente no volume do aspirado. Ou seja, temos um limite. A gordura não vai sair eternamente. Tem que ter hora para parar e tem que saber a hora de parar. E isso talvez seja uma das principais dificuldades da lipoaspiração na curva de aprendizagem. Saber a hora de parar. Não é verdade? Da mesma forma que não podemos ultrapassar 7% do corpo corporal, do peso corporal, a gente não pode ultrapassar uma área que seja maior que 40%, que é a área total do corpo. Dito isso, sabendo como que tem que ser realizada a lipoaspiração e com qual profissional, a gente vai falar um pouquinho das indicações, né? Então, qual é o paciente ideal para lipoaspiração? É o paciente que está no peso dele queixando de gordura localizada. Esse é o paciente ideal, ou seja, como eu botei aqui no slide, a principal indicação são as lipodistrofias localizadas. Ah, doutor, mas só esse paciente magrinho que pode fazer? Eu tenho uma gordurinha a mais, mas eu queria fazer uma lipo, eu vou me sentir melhor. Gente, isso é tudo avaliar cada caso, cada paciente, né? Então, a lipo, ela pode ser indicada num paciente que tem lipodistrofia abdominal com uma certa flacidez, que já tem até uma indicação de abdominoplastia, mas não aceita aquela cicatriz. Você tem que avaliar essa flacidez e ver. Bom, essa flacidez, ela vai melhorar um pouco? Vai. Conversa com o paciente, fala, olha, vai ficar uma certa flacidez, mas a gente vai melhorar muito o contorno do seu corpo. Se você admitir isso, que fique um pouquinho de flacidez, já que você tem pele sobrando, a gente pode fazer a cirurgia. Claro, sempre vai usar um termo de consentimento muito bem amarradinho nesses casos. Assim como esse caso de exceção, a gente também pode fazer a lipo num tratamento coadjuvante de obesidade. Nossa, como assim, doutor? Obesidade? Você acabou de falar que não é uma cirurgia para emagrecer? E não é, gente, não é uma cirurgia para emagrecer. Aqui, nesse caso, seria um tratamento coadjuvante para dar autoestima ao paciente, para ele consiga, enfim, chegar no objetivo dele, né? Então, o que acontece? Tem gente que está muito acima do peso, mas que não tem aquela flacidez muito gritante. Então, há alguns casos que você, conversando bem também com o paciente, ele entendendo bem os limites, né, que essa cirurgia tem para o caso dele, você pode sim indicar em alguns casos. E mais para frente eu vou mostrar para vocês alguns casos, tanto de flacidez quanto de obesidade, que a gente conseguiu indicar bem uma cirurgia para que a gente chegue um dia nesse resultado final esperado, né? Então, seguindo, gordura localizada, esse é o paciente ideal para cirurgia de lipoaspiração, lipoescultura. Gente, não tem flacidez, pouca gordura. Esse é o paciente que todo cirurgião quer receber para lipoaspiração, tá? E aí é sucesso, né? Como a gente brinca. Porém, na verdade, não é sempre assim que acontece. A maioria dos casos que chegam como esse caso aqui, acima do peso, já com alguma flacidez, e a gente tem que conversar com o paciente para ver de fato se a cirurgia está ou não indicada para ele, né? Ou seja, nesses dois casos, vou botei aqui em cima, perigo.
a flacidez é muito abundante. Não vai ficar legal, não adianta indicar, vai ficar com o abdômen avental e irregular, porque tem gordura superficial que você vai ter que limpar tentando melhorar e vai dar irregularidade e isso não vai ser um bom paciente para você. Aqui nem se fala, né, gente? Gordura visceral, um paciente com alto risco de complicação, não é cirurgia para isso, né? Então, e esse caso aqui? É nesse caso aqui que estão aqueles casos limites, né? Que a gente pode ajudar a melhorar na obesidade, que a gente pode ajudar a melhorar, de repente, o contorno corporal numa paciente que tem alguma flacidez e que entende que vai ficar com um pouquinho de flacidez, tá certo? Então vamos seguir aqui. Bom, então falando agora dos biotipos corporais, né? A gente vê que as pacientes têm vários biotipos corporais, né? Uma paciente que tem o ombro mais largo, o paciente tem um quadril mais largo. Então, isso tudo, o que a gente vai conseguir fazer para melhorar um pouco e chegar perto do que a paciente deseja, né? Você vê que até determinadas áreas do corpo já são com formato diferente. E a lipoaspiração ajudou um pouco nisso, mas o que ajudou mais ainda a gente tentar inverter esses valores, a mudar um pouco as proporções, foi o enxerto de gordura. Então, vamos falar um pouquinho agora do principal, que é o enxerto de gordura. O enxerto de gordura, gente, como eu falei, uma coisa antiga já. Existem vários métodos para preparar essa gordura para ser enxertada. Como naquele slide do histórico eu citei o Coleman, que ele fez uma técnica que a gente chama de lipoenxertia estruturada, esse método é um dos mais popularizados, que foram mais divulgados no meio científico e comprovadamente consegue coletar gordura boa e viável para enxertia, né? É muito utilizado para pequenos volumes de enxertia em face, em pequenos planos, em retroinjeção, como sempre. Como que é o preparo dessa gordura de Coleman, né? Aí, como vocês estão vendo no lado, na figura aqui, é retirada essa gordura através de sucção na própria seringa, com toda a delicadeza, e daí essa seringa cheia do aspirado vai para a centrífuga. Saindo da centrífuga, ela vai ficar o extrato da gordura, embaixo os sedimentos sanguíneos, as células sanguíneas, e em cima um óleo, né? Depois a gente vai separar, tirar o óleo, tirar os sedimentos sanguíneos, que a gente vai ter o extrato puro da gordura. Transferimos para uma seringa menor e aí é fazer a enxertia da forma correta, né? Em retroinjeção, em planos diferentes, para ter mais superfície de contato e uma melhor pega do produto. Do produto não, do caso da gordura, né? A gordura autóloga nossa. Então aqui eu botei o exemplo de uma seringa, né? Uma seringa como se ela tivesse acabado de ser decantada, com as células sanguíneas aqui, o óleo aqui em cima, e aqui a parte viável, a parte de gordura que a gente vai enxertar. Da mesma forma, aqui foi centrifugado, mas aqui foi decantado. A gente vê que a decantação faz a mesma coisa, e o sangue fica para baixo, o óleo para cima e o extrato de gordura no meio. Então, para grandes volumes, como não é em face, geralmente a gente só decanta a gordura, tira isso aqui, tira o excesso de óleo e vai preenchendo as gorduras, as seringas de 60 ml, para a gente fazer essa enxertia, tá? Então, vamos falar das indicações dos enxertos de gordura, né? Como a gente está falando de contorno corporal, eu vou deixar essa parte de face para os outros colegas que vão falar mais sobre isso. Na verdade, no contorno corporal, a gordura vai servir para a gente para quê? Para volumização, como vocês veem nessa foto aqui, um lado já volumizado e o outro lado sem volume nenhum, né? Então, olha a diferença que a gordura dá já no pré-operatório, né? A diferença. Vocês veem que nessa foto aqui, tá marcadinha aqui uma bolinha, por quê?
depressões, celulites, cicatrizes deprimidas, como eu botei de exemplo aqui nessa foto, são tudo coisas que a gente consegue tratar com a enxertia de gordura. Claro, nas cicatrizes deprimidas, nas celulites, vão ter sempre as traves fibróticas que a gente vai precisar romper antes de enxertar a gordura superficialmente, logo abaixo. Então a gente faz aquele processo de subcisão, cortando, né, partindo essa fibrose, no caso das celulites, pode ser com uma agulha rosa, a gente vai cortando essas fibroses e depois enxerta superficialmente a gordura para elevar e melhorar também a qualidade da pele. Fora as cicatrizes deprimidas, que a gente tem uma cânula que a gente faz esse processo também de tirar essas traves fibróticas e depois enxertamos a gordura ali naquele local para elevar e regularizar a área, né? E falando em regularizar, também temos as depressões e irregularidades que são muito bem indicadas a lipoenxertia. Olha esse caso que eu botei para vocês. Essa região, gente, é uma região fixa, né? A gente tem uma depressão trocantérica aqui. Todo mundo tem. Mas tem gente que tem isso muito evidenciado e não gosta desse resultado, dessa depressão aqui. E às vezes isso faz o culote parecer maior ainda. Então, é uma coisa que realmente a gente consegue melhorar muito com o enxerto de gordura e eu vou mostrar isso para vocês daqui para frente. Bom, falando um pouquinho de volumização, né? A lipoenxertia para volumizar glúteo. Então aqui eu botei duas pacientes diferentes para vocês verem a marcação mais ou menos que a gente usa, né? Aqui está a eminência do trocânter e a partir daqui a gente traça uma linha para o meio, porque a gente vai fazer esse enxerto prioritariamente nessa parte superior do bumbum, para a gente conseguir aquele efeito lift do bumbum, né? Então, a gente faz basicamente 3 pontos, né? A linha interglútea, a gente dá uns 2 ou 3 centímetros paralelo, faz outra linha, e esse vai ser o limite da nossa área de enxertia mais medial. O limite mais lateral é a própria linha do ponto do trocânter e aqui a crista ilíaca. A gente faz um triângulo nessa área e dentro dessa área a gente está com esse redondo aqui, a marcação onde a gente vai fazer de fato esse enxerto, né? Eu não consegui preparar um videozinho para mostrar a vocês, mas achei um vídeo da minha chefe de residência da época da residência, doutora Gisela Pontes, chefe do serviço de cirurgia plástica, professor Ronaldo Pontes. Aí antes do vídeo começar, só para vocês verem, já está a gordura ali toda com seu extrato na seringa de 60, a gente usa uma cânula de 4 milímetros com um furo para baixo, né? Vocês veem um desenho aí semelhante ao que eu mostrei das minhas marcações e isso é feito de maneira em leque também, né? Aí ela vai enxertar a gordura, sempre em retroinjeção, nunca fazer essa gordura em bolos, sempre um caminho, né? E em retroinjeção, nunca enxertar com a cânula parada. Aí nesse momento, vocês se olharem aí, vocês vão conseguir ver a volumização. Olha como já volumizou aqui, né? E aí a gente vai fazendo em vários planos, tá certo? Bom, aqui é um caso, desculpa a foto um pouco antiga, tá um pouco ruim de ver, mas um excelente caso de lipo. Olha como ela tem flanco, como ela tem culote, como ela tem a depressão trocantérica e como ela tem um bumbum pequeno, né? E ela queria um bumbum arrebitado, né? Então aqui a gente consegue ver o volume que a gente conseguiu dar para ela só com gordura, né? Olha que legal o volume, como ficou legal essa volumização. Então, hoje em dia, a gente corre da prótese de silicone, que dá muito mais complicação do que enxerto de gordura autólogo, né? Então, é uma forma que a gente tem de mudar o corpo da mulher. Lembra quando eu mostrei o biotipo, que tinha uma mulher mais quadradinha? É exatamente ela, olha aqui, bem quadradinha. Olha como a gente fez não ser mais quadradinha. Olha o bumbum como volumizou e principalmente melhorou o contorno,
aumentou, empinou. É uma foto recente, né, de 3 semanas, aqui tá muito inchado ainda, mas vocês podem ver como que a gente já melhorou o contorno aqui e volumizou o bumbum. Aqui é aquela foto, né, volumizada um lado, o outro lado ainda não, e aqui o mesmo marcação, desenho, o ato de volumização, né? Bom, aqui está um caso de antes e depois, com 2 meses, né? Essa paciente, eu tive que tirar foto recente, porque ela não é do Brasil, e ela veio, na verdade, com a mãe, uma paciente de 16 anos, onde a gente teve que fazer um termo autorizando, o responsável autorizando, que se queixava muito que lá, onde ela morava na Europa, as meninas tinham peito grandes e eram muito magrinhas, e ela não gostava do corpo dela, ela achava ela muito quadradinha, e ela queixava principalmente dessa depressão no glúteo, que fazia ela se sentir muito mal. Então, como que em apenas 2 meses a gente conseguiu afinar ela e dar esse contorno melhor de corpo para ela e corrigir essa depressão trocantérica tão importante no caso dela, né? Apenas 2 meses a gente vê que ela ainda está um pouco inchada, mas a gente já vê bem o resultado da cirurgia. Aqui é a mesma coisa, você vê como a gente reduziu o volume, emagreceu ela. Olha aqui marcado por sombra, aquela depressão do outro lado também, que a gente corrigiu. E olha como o bumbum mais quadrado dela, com a depressão dessa área e dessa área, depois foi bem preenchido, né? E não querendo volumizar muito o glúteo, porque os pacientes europeus não gostam de bumbum grande que nem um brasileiro, mas melhorando o contorno, né? Que era o objetivo aqui desse caso. Então, aqui, como eu perdi o segmento, a única coisa que eu consigo é seguir pelo Instagram, né? Então, antes, né? Ela bem novinha, gordinha. Aqui, 3 meses depois, já parece mulher, né? Outro corpo. E o resultado se mantendo, 1 ano depois, se mantendo e melhorando, né? Um outro caso, um caso bom também, caso ideal, paciente com gordura localizada, né? Você vê que a gente conseguiu dar uma definição da linha mediana e também da linha semilunar, né? Corrigiu o flanquinho aqui, ó, e principalmente o contorno, gente. Olha a depressão trocantérica dela e o culote bem pequenininho. Olha como fica depois. Olha o contorno daqui, olha o contorno daqui, né? Então isso aqui é o que a gordura traz pra gente, benefício, né? E também paciente sentado, né? Aquela fotinha sentada, bem marcada a linha mediana, o triângulo subcostal aparecendo bem aqui e a linha semilunar também, tá? Aqui outra paciente, que é uma paciente que a gente não conseguiu, vamos dizer assim, secar bem a barriga dela, porque ela tem uma diastase abdominal por já ter tido filho, né? Mas olha o contorno, gente. Aqui o bumbum, exatamente o flanco. Olha como a gente tem um ângulo aberto aqui. Olha como fecha esse ângulo aqui, empinando o bumbum. Olha como a gente conseguiu melhorar o contorno. Olha de lado como o bumbum parece mais empinado. Isso é o Brazilian Butt Lift, né? Como a gente sobe o bumbum e tem um lifting do bumbum, né? Esse mesmo caso, como a gente resolveu bem o contorno corporal, a depressão trocantérica, os culotes, melhorou a celulite. Nessa foto dá para ver que eu fiz várias marcações, várias subincisões, vários enxertos superficiais de gordura. Dá para ver aqui que a gente enxertou nessa área aqui que ela tinha uma irregularidade, né? Aqui também eu aproveito para mostrar a vocês o pós-operatório. Eu uso esse tape mecânico para melhorar a retração de pele, para não edemaciar muito, que essa é uma das áreas que mais edemacia, tá? Isso tem todo um jeito certo de colocar e a nossa fisioterapeuta aí aconselhou muito bem a gente nisso aí. Tem melhorado muito os pós-operatórios. Gente, lembra quando eu falei dos casos específicos que a gente podia dar uma chance?
Aqui está um caso que tinha uma indicação já, vocês veem aqui que pela cicatriz da cesárea a barriga já dobrava, ou seja, já tem flacidez em pé, sentado, então tinha muito mais flacidez. Então esse é o tipo de paciente que a gente tem que conversar bastante para incluir essa paciente como uma paciente candidata à lipoaspiração. Ela tem que aceitar uma certa flacidez depois. Mas olha como a gente consegue dar um bom resultado, como a gente afinou a paciente. Esse caso teve mama também, né? Ela tinha as costas, mesmo com o braço levantado, olha como marcava a gordura nas costas dela. Olha como a gente fez com que o ângulo do bumbum ficasse muito mais empinado, né? Ela também mãe, não fez abdominoplastia, tem uma certa diástase, então a gente, esse leve volumezinho aqui é por conta da diástase abdominal, né? Então, a mesma coisa, ela de lado, olha como a gente melhorou o contorno dela, as costas, principalmente as costas, olha como melhoramos, como ficou com o bumbum mais empinado, como ela está muito mais magrinha, muito mais feliz, apesar de ter engordado na quarentena, ou seja, estava melhor que antes dessas fotos aí, tá? Então aqui a gente consegue ver também a mesma coisa, a mesma paciente, olha como a gente afinou ela. Mas para falar um pouquinho de obesidade, ela também estava um pouco acima do peso, né, gente? Então se ela tivesse mais perto do peso e a gente tivesse mais chance de fazer lipo nela sem ter que parar, né, que tem aquele limite que eu já comentei com vocês, a gente teria um resultado melhor ainda. E falar um pouquinho daquela questão da obesidade. É claro que a gente tem um limite cirúrgico, mas a gente consegue sim dar ao paciente uma autoestima para ele continuar esse tratamento e melhorar cada vez mais. Então olha como o paciente é muito mais cheinho aqui do que aqui. Nós temos 3 meses de cirurgia, o resultado ainda vai melhorar. Aqui já aparecem as costelas, né? Ela nunca aparecia a costela, aqui já está aparecendo. Olha as costas, como é fininho. É claro que o bumbum ainda tem bastante coisa. É claro, a gente não pode lipar a pessoa inteira, né, gente? Ainda mais nesse cenário de obesidade. Mas hoje em dia, ela já está muito mais perto do objetivo e muito mais estimulada para chegar no objetivo. Aqui também um caso semelhante, né? Olha da onde a gente saiu, para onde a gente veio, né? Olha como era bem gordinha aqui, agora tá bem magrinha. Olha o bumbum como parecia mais achatado, agora parece um bumbum mais empinado. Não foi uma volumização para aumentar o bumbum, foi para empinar o bumbum e melhorar o contorno em relação ao contorno que ela tinha, né? Então, nesses casos, é muito legal sim de indicar a lipoaspiração. Reparem que são casos que não tem muita flacidez. Com flacidez não dá, né? Falar um pouquinho rápido de tecnologia. Temos hoje várias tecnologias que podem ser associadas à lipoaspiração. O Vibrolipo, né, seria uma tecnologia de lipo assistida por pressão. Vibrolipo é uma marca, gente, não tem conflito de interesse. É só para ficar mais fácil para vocês memorizarem mesmo. E essa cânula, ela vai ser adequada no aparelho aspirador normal e ela faz uma vibração, consegue quebrar melhor aquelas gorduras fibrosas e o cirurgião tem mais dificuldade na técnica convencional. Então eles relatam que quem usa, que é um aparelho muito bom para quem tem fibrose, aquelas cirurgias secundárias que são muito ruins de fazer pela técnica convencional, né? Temos o laser. O laser ele já veio no sentido de emulsificar a gordura, isso é feito em 4 etapas geralmente. O paciente primeiro ele tem a infiltração, depois a gente passa a cânula, que é uma cânula só com o laser, né, com a ponta do laser, e essa passada vai ser para emulsificar, né, teoricamente quebrar, fazer uma laser lipólise na gordura, para no terceiro passo a gente remover por lipoaspiração tradicional e no quarto passo a gente fazer o tratamento subdérmico com laser para tentar uma retração de pele. Então tem vários trabalhos que mostram essa retração de pele com o uso da laser lipólise, né, e usando o laser para contração de pele, né? E também uma desvantagem que seria o custo maior desse aparelho e também é mais demorado, porque você tem que fazer o laser e fazer a lipo, diferente do Vibrolipo que agiliza a cirurgia, o laser
ele demora mais um pouquinho. Assim como a lipoaspiração assistida por ultrassom. No caso aqui eu botei o Vaser, que é o mais comum na nossa área. Então aqui está mostrando que ele manda ondas de ultrassom e essas ondas elas vão quebrando as partículas de gordura, fazendo essa emulsificação também. Então são 3 etapas. Primeiro a infiltração, depois o ultrassom, né, o Vaser, e depois sim a gente vai retirar a gordura, né? As vantagens: é uma técnica muito menos trabalhosa para o cirurgião, fica bem mais fácil de fazer, e as desvantagens também é o custo e o tempo pós-operatório, que costuma ser maior. E para o futuro aí, chegando esse ano no Brasil, já em fase final de registro da Anvisa, o jato o plasma de gás hélio, né, uma tecnologia da Renuvium, também sem conflito de interesse, nem usei ainda, mas promete ser aí uma boa tecnologia para retração de pele, pois ela vai fazer essa esquentar, né, fazer essa radiofrequência também na pele de uma maneira controlada, com a temperatura controlada, com menos risco de lesão térmica, que pode acontecer tanto no laser quanto no Vaser, mas com as configurações atuais, dificilmente a gente vê esse tipo de complicação. Então, não só a tecnologia veio, mas também houve evolução da técnica, né? Então, hoje a gente escuta muito falar de lipoaspiração de alta definição. E o que é isso, doutor? Lipoaspiração de alta definição? É a gente realmente definir, né? Fazer um jogo de sombra nos pacientes, definir, marcar bem as zonas tendíneas, os espaços né, negativos que o paciente tem. Na mulher aqui eu vou mostrar para vocês a linha mediana, como eu já falei, o triângulo subcostal e a linha semilunar. Aqui nós temos o triângulo infraoblíquo também, que é uma área que a gente seca bastante para tentar dar essa definição, né? No homem também, a mesma coisa. Temos aqui a linha semilunar, o triângulo daqui, infracostal e o triângulo infrapeitoral, né? Essas regiões, além das interseções tendíneas dos abdômenes, que vão dividir os abdômenes 6 pecs em 4 pecs. Cada paciente vai ter a sua anatomia e isso deve ser muito bem marcado pelo cirurgião na hora de fazer esse procedimento. O idealizador da técnica foi o Dr. Alfredo Roios, que desde 2001 ele realiza já algumas variáveis e de 2006 a 2012 ele evoluiu muito na técnica e fez muitos desenhos diferentes para várias partes do corpo. E em 2014 ele publicou esse livro, o High Definition Body Sculpting, e essa técnica foi disseminada mundialmente. No Brasil, a partir de 2015, o Dr. Alfredo Roios veio, fez vários congressos, muitos colegas foram fazer curso com ele fora, né? E hoje em dia vem ganhando cada vez mais espaço e todo mundo correndo atrás nessa curva de aprendizagem para ficar cada vez melhor nesse tipo de cirurgia. Eu não consegui trazer fotos para vocês, o Dr. Carlos Manfrim, meu amigo do Paraná, me mandou essas fotos aqui para que eu pudesse mostrar a vocês um pouquinho do que é essa lipoaspiração de alta definição, da marcação e tudo mais, tá? E novidade, gente, o que é a lipoaspiração de alta definição? Ela apenas marcava aqueles espaços vazios, né? Mas a gente não volumizava o músculo não aumentava, a gente fazia um jogo de sombra, como eu falei com vocês. Mas esse grupo do Maurício Viaro, o Stefan Danila, o Álvaro Cansanção e a Paloma Viaro, eles publicaram em março desse ano esse trabalho em que eles vêm realizando a enxertia músculo reto abdominal nos pecs, né? nos gominhos do tanquinho do abdômen, para volumizar de fato essa área, né? Isso é uma coisa nova, tá, gente? Tem estudos, vão ter muitos estudos ainda debatendo se tem chance de trombose ou não, mas não tem nenhum relato até então. E também eu tenho colegas que já estão realizando, né, com sucesso esse tipo de técnica. Então eu acredito que veio para ficar e para evoluir e para entrar no arsenal dos cirurgiões plásticos. Aqui o Dr. Carlos me mandou também já realizando essa enxertia nos pecs.
Então aqui vocês podem ver o desenho e ele injeta cerca de 20 a 40 ml em cada pack, geralmente mais nesses superiores do que nos inferiores. Essa técnica ela vai ter uma curva de aprendizado. Geralmente o cirurgião vi na apresentação do Maurício, ele comentando que a curva de aprendizado é interessante que o cirurgião comece a enxertar já na abdominoplastia, porque ele vai ter a visão aberta ali, né, do músculo e vai poder fazer por visão direta, e aí sim vai pegando a segurança para depois dominar o ultrassom e a enxertia através do ultrassom. Eles deram o nome de lipoaspiração Ultra HD para esse ultra combinar um pouco aí com o ultrassom, mas é um nome mais, vamos dizer assim, para os pacientes, né, acharem interessante. Mas eu acredito que seja muito boa e veio para ficar. Então, é isso, gente. Queria agradecer, obrigado pelo convite, obrigado a toda a organização do congresso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixo aqui o meu e-mail, meu Instagram, meu contato. Vai ser um prazer tirar qualquer dúvida que tenha ficado aqui. Espero ter sido bem claro para os alunos da graduação, para realmente seguir e trilhar o caminho certo para quem pensa nessa área de estética. Então, vamos se especializar, vamos fazer cirurgia geral, vamos fazer cirurgia plástica, vamos ter título de especialista pela sociedade, para a gente criar a nossa especialidade forte e afastar cada vez mais essas coisas não tão legais que a gente vê por aí, envolvendo o nome cirurgia plástica, mas sem ser cirurgião plástico. Bom, esse é o que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Muito obrigado.